levar nesse momento a viver isso na sua vida. Olha para alguém de novo e diga assim: vamos viver. Vamos viver. Talvez os que passaram lá no mundo, lá fora, se apegaram a tantas coisas lá no tempo que teve no mundo e viveu tudo que o mundo oferecia. Muitas vezes a gente, dentro de um ambiente como esse tão espiritual, a gente deixa de viver o que Deus tem para as nossas vidas. Deus usou a nossa diaconisa Rosa poderosamente. Eu peguei cada palavra que foi liberada desse altar através da vida dela. Deus, Ele quer nos despertar para algo que vai acontecer em nossas vidas nesse ano de 2025, amém? Amém? Que não seja a mesma coisa que foi 2024, mas que sejam coisas extraordinárias do céu de Deus em nossas vidas. Eu vou me ousar aqui. O pessoal aí da mídia tem toda uma sistemática para tudo agora. Minhas filhas falam que eu sou muito agoniado. Eu sou não, irmão, vocês acham? Sou não. Mas hoje nós recebemos uma notícia maravilhosa para essa igreja. Esse mês de janeiro, nós estamos exatamente no mês que nós completamos um ano, que nós fomos amparados, abraçados, e eu particularmente pastoreado, e nos tornamos Cidade Máfia aqui em Itabuna, exatamente dia 21 de janeiro. Oficialmente foi o dia que nós celebramos isso aqui. E nós vamos celebrar. Nós vamos celebrar, amém? A programação do final de ano foi muito extensa, muito apertada. Então nós vamos ter no dia 19 aqui, domingo, uma ceia festiva. Amém? Uma ceia festiva. Só que essa ceia festiva é só um esquenta, tá? Que a nossa festa mesmo será em abril, como é todos os anos aqui da nossa igreja. São 6 anos, o 7º ano agora, celebrando sempre em abril o aniversário da igreja, juntamente com o Aqui no Entra Santo, que é a conferência dos jovens. E nós já temos alguns nomes abençoados. Alguns nomes abençoados que estarão conosco aqui durante esses dias de festividade. Eu só vou falar um. Os outros vocês vão ver nos cartazes aí que vão sair. Mas esse eu acho que vale a pena falar, né? Porque foi um anseio desde o ano passado, principalmente dos nossos jovens, das meninas principalmente. Mas a nossa irmã, ela é membro da nossa igreja. Membro da nossa igreja, opera na nossa igreja no corpo diaconal também. Tive a honra de participar de uma especialização de teologia do culto, e ela estava na mesma sala de aula que eu e mais outros obreiros que foram comigo, Moreno e Will. E a nossa irmã, a cantora Estela Laura, já confirmou e vai estar conosco aqui em abril. Você pode aplaudir Jesus por isso? Louvado seja Deus. Deus é bom. Vamos abrir o texto que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Versículo 13. Deus falou muito comigo. Na verdade, Deus vem falando muito comigo desde quando Ele nos deu essa direção. E como Deus tem falado. Como bem disse Rosa, como Deus tem falado. O texto diz assim: então Samuel tomou o vaso de azeite. Diga comigo, tomou o vaso de azeite. E ungiu. Fala, e ungiu no meio de seus irmãos. Agora fala forte, no meio de seus irmãos. Não esquece isso não, esse é o detalhe, no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante,
o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Até aqui. Nós vamos falar exatamente sobre 4 estágios. Diga comigo, 4 estágios. Faz assim, 4 estágios. E hoje, dentro de uma guisa introdutória e dentro daquilo que é a parte histórica, toda a parte teológica do texto, algumas informações são necessárias para a gente entender um pouco sobre esse vaso, sobre esse sacerdote, sobre essa unção, sobre esses irmãos e sobre aquele que foi ungido rei de Israel. Amém? Davi não era o homem escolhido do povo. Nós estamos vendo aqui um tempo de escolha. Diga comigo, tempo de escolha. A trajetória do livro, o primeiro livro do profeta Samuel, é marcada por escolhas. Diga comigo, escolhas. A saber, a chave desse texto é a instituição de um rei em Israel. E a instituição desse rei em Israel está ligada diretamente à escolha. Diga comigo, escolha. Escolha fala muito de democracia, não é verdade? Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, que nem toda democracia vem de Deus, tá? Olha para alguém que está do seu lado e diz assim: nem toda democracia vem de Deus. Então não é porque é democrático que Deus está no negócio. Não é porque é democrático que Deus está com a mão em cima do negócio. Deus pode até permitir que algumas coisas aconteçam através da democracia. Mas deixa eu liberar logo a primeira palavra para a sua vida. Porque para o mundo é democrático, mas para o crente é teocracia. Teodeus, cracia, governo. O crente entende que mesmo vivendo num mundo onde a democracia está aí, certo? Decidindo, os povos decidindo por tudo, mas o crente sabe que a maior decisão da vida dele, quem diz é o Senhor, quem direciona é o Senhor, quem fala é o Senhor, quem governa é o Senhor. Ele é o governo da tua casa, Ele é o governo da tua família, Ele é o governo do teu ministério, Ele é o governo da tua vida. Você dá um passo porque Ele manda, você recua porque Ele manda, porque você tem um Deus como teu rei, o Deus Salvador. Aplauda Jesus por isso. Só que na linha do tempo, diga comigo, linha do tempo, dentro dessa trajetória de escolha, Samuel vai nascer. Diga-me, Samuel vai nascer. E só quem está escolhendo por Samuel é a sua mãe. Quem é a mãe de Samuel, Moreno? Aninha. Ana deseja ter e não tem. Ana deseja viver o que ela está vendo ao seu redor, alguém vivendo e não vive. O que Ana não sabe é que dentro do plano dela, Deus está operando. Dentro daquilo que ela está planejando para a vida dela e que ela está vendo que não está conseguindo, sobre aquilo que ela planeja, Deus está dizendo assim: eu estou com a mão em cima. Calma, eu estou liberando. Calma, você não está vendo, mas eu estou projetando. Você não está vendo, mas eu estou movendo. Você está até chorando porque não está sentindo. Tem alguém até lhe pirraçando porque você não recebe, mas eu estou movendo sobre a tua vida. Não se preocupa, que Samuel está vindo aí. Você vai escutar o choro do bebê. Dá glória, irmão, dá glória, dá glória. Aí não dá para ficar falando essas coisas, nunca começa a soltar as pérolas do livro. O livro está pronto já, está lá na editora. Só que o nascimento de Samuel é gerado através de um voto. Diga comigo, voto. Capítulo 1, coloca aí, por favor, meu filho. Versículo 11. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva,
e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Pega isso aqui. Deus até está projetando, mas para ser gerado precisa ser votado. Há milagres que virão de forma espontânea, mas há milagres que, por mais que Deus já tenha liberado no céu, você precisa gerar. E como é que eu gero isso, pastor? Não sei, irmão. Ora no quarto, fecha a tua porta, faz um voto a Deus, conversa com Ele, consagra. Eu não sei, quem tem que gerar é você. Não está falando eu vou gerar por você. É você que tem que gerar o teu milagre. Deus já liberou no céu, agora quem gera o teu milagre é você. Deus já liberou no céu, agora quem... Enquanto ela está subindo, sabe? Ela está indo e vindo, chora, ora, nada acontece, mas no dia que ela resolve voltar, no dia que ela resolve colocar diante de Deus uma palavra e dizer assim, ó: se tu me deres, eu te devolvo. Se tu me deres, eu te entrego. Aí o céu se abre, minha irmã, meu irmão, e ó, se o céu se abre, não tem madre que permaneça fechada, porque maior é o Senhor que tem a chave e que diz abre. E quando Ele diz abre, vai ter que abrir. Olha para alguém e diz: o que é que você está fazendo pelo seu milagre? Porque tem gente que quer receber milagre, não faz nada pelo milagre. Me ajuda, Jesus, acende a luz. Ei, faz alguma coisa. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Entenda que esse texto me faz entender, que negócio redundante. Entenda que esse texto me faz entender que Ana, pastor Robson, está entrando no projeto de Deus, quando ela está dizendo: eu te devolvo. Porque Deus queria Samuel para ele. Samuel nasce debaixo de um propósito de Deus. Não é apenas debaixo de um amor da mãe, mas é um Deus que tem um propósito para a vida dele. E não só para a vida dele. Samuel vai ser esse que vai procurar Davi lá na casa de Jessé. Mas não somente isso, Samuel vai ser esse também que vai ser a boca de Deus para uma nação. Você está entendendo que não é só sobre Ana, não é sobre o seu milagre, nem sobre o seu desejo, mas o que vai nascer em Deus da tua vida vai nascer para que um propósito do Senhor seja cumprido, e não alcance apenas a tua casa, mas alcance pessoas ao teu redor. É por isso que você precisa votar. Quando você não vota, não vem. Porque não é sobre você, mas é sobre você devolver para quem lhe deu. O Senhor me dá e eu te devolvo. Há milagres, irmãos, que são necessários. Quem é que não sabe que um milagre que alguém que está do seu lado precisando não é necessário? É necessário, claro. Agora há milagres necessários que só serão gerados em oração. Mas pastor, eu tenho que orar quanto tempo? Não sei, ore. Vai ser gerado. Pastor, mas eu já estou orando, ora mais. Pastor, mas eu estou consagrando, consagre mais. Pastor, mas eu faça mais, não para de fazer. Porque milagre também é gerado através de uma palavra secreta. Pergunta para mim qual? Perseverança. O problema é que a geração imediatista pede num dia e quer receber no outro. Mas o propósito de Deus não é gerado num dia após o outro, não. Até a mãe, quando vai gerar um filho, tem que esperar o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. Eu que dei trabalho à minha mãe, que eu nasci de 7 meses, irmão. Mas pela ótica da coisa, sabe, natural, são 9 meses. Vai ter que esperar, vai ter que sentir, vai ter que passar por um bocado de processo, que eu não sou mulher, nunca gerei, não sei como é, mas você sabe como é. Agora quando você pega no seu colo, nos seus braços e olha para aquilo que você gerou, eu tenho certeza que você se esquece na mesma hora da dor, da angústia, da aflição, do sofrimento, porque você gerou um milagre para a tua vida.
Porque quando as circunstâncias são contrárias ao que eu preciso, que são esses milagres, só me resta... Se você não comprar esse livro, tu vai ver, viu? Porque quando as circunstâncias são contrárias à minha vida, só me resta orar. Porque há coisas que eu consigo resolver com minhas mãos, outras coisas eu consigo resolver com meu vizinho, com meu amigo, com meu parente, consigo resolver, mas há coisas que eu só vou resolver depois de uma oração. Porque oração fala de conversa, fala de bate-papo. Oração fala de intimidade, oração fala de alguém que está desabafando para alguém. É tão bom, irmãos, quando a gente descansa no Senhor, até mesmo debruçado, sabe, na cadeira, debruçado na cama. É tão bom quando a gente descansa no Senhor com o joelho dobrado e muitas vezes até com a cara no pó. Tem coisas, irmãos, que a gente não precisa nem falar, a gente só chora, mas Deus ouve, porque as nossas lágrimas em algum momento da nossa vida, elas são transformadas em palavras, e Deus sabe discernir cada lágrima que cai dos seus olhos. Ele sabe exatamente o que eu e o que você precisa. Então não se preocupe, apenas apresenta para Ele. Ana roga. Diga comigo, Ana roga. Fala forte, Ana roga. Deus ouve, Samuel nasce. Bora de novo? Ana roga, Deus ouve, Samuel nasce. Só que o nascimento de Samuel não representa a maternidade apenas. Se fosse apenas a maternidade, era muito pouco. Outro dia meu pai, no dia do meu aniversário, meu pai mandou um áudio para mim, me contando como foi que eu nasci. Eu falei, meu Deus, que história linda. Eu sou um milagre. Eu nunca, 45 anos depois, eu descobri como foi que eu nasci. De parteira ainda. Meu pai com 16 anos de idade, dentro de uma Kombi. Eu não nasci na Kombi não, viu? Não dei risada não. Eu nasci dentro de minha casa. Meu pai que estava dentro da Kombi, agoniado. Aí meu avô ia lá dentro, olhava o que estava acontecendo e voltava e contava, calma que Isaías não nasceu. Até a hora que deu certo. Mas ele falou que quando meu avô avisou que eu tinha nascido, ele ouviu o choro, as pernas dele ficou bamba. Ele disse que ficou 40 minutos dentro da Kombi. Até a hora que ele foi lá e me pegou nos braços. Meu pai me contando isso. Rapaz, eu me emocionei. Júlia riu, Iana riu. Mas para cada vida uma história. Eu tenho certeza que os pais que estão aqui estão lembrando dos filhos que foram gerados. E você sabe exatamente o que é isso, o prazer de gerar. É o teu milagre. É a vida dentro da sua vida, ou a vida que saiu da sua vida. Então valoriza isso também, tá? Porque por mais que pareça simples, foi algo que Deus te deu. Foi Deus que te permitiu viver. E eu libero sobre a tua vida, que você que ainda depende de algo para viver um milagre na sua história, eu quero declarar que a tua dependência é única e exclusiva do Senhor. E Ele pode todas as coisas na sua vida. Então o nascimento de Samuel não representa apenas uma maternidade, mas representa uma nova geração. Diga comigo, nova geração. É a demonstração exclusiva e direta da mão de Deus. É a demonstração da intervenção de Deus na história. Deus precisava intervir na história agora. E Samuel não vai ser gerado por Ana apenas para entrar como um filho dessa mulher sofredora, que tinha alguém que a perturbava e que desejava tanto essa maternidade. Não, mas ele nasce dentro de uma intervenção de Deus na história. Pergunta para mim, por quê? Porque antes de Samuel, irmãos, a liderança em Israel era exercida pelos juízes. Cerca de 320 a 350 anos, juízes governam sobre Israel. Só que esse governo dos juízes era um governo que se tornou um ciclo. Diga comigo, ciclo. Preste atenção, ciclo. O ciclo era exatamente de pecado. Diga comigo, pecado, arrependimento e traição. Diga comigo, pecado, arrependimento
e traição. É mais ou menos assim: Israel caía, clamava a Deus, Deus enviava um juiz para o seu resgate. Fala comigo: Israel caía, clamava a Deus, e Deus mandava um juiz para o seu resgate. Então isso foi perdurando durante o tempo, de tempo em tempo um juiz, de tempo em tempo um juiz. Samuel também nasce como um juiz a essa nação. Ele não é apenas sacerdote, mas ele é juiz. Ele não é apenas juiz, mas ele também é profeta. A tríade está aqui em Samuel. Entenda como esse projeto de Deus é tão grande através da vida desse homem e na vida desse homem. Esse homem não cai na terra de paraquedas, ou não cai apenas porque sua mãe chorou. Ele cai porque através das suas lágrimas, ou das lágrimas da sua mãe, Deus olhou e disse assim: eu vou fazer algo diferente através dessa madre. Eu estou liberando a segunda palavra da noite para a tua vida. O que Deus quer fazer é através daquilo que você vai gerar, se na madre ou através das suas mãos. Mas Deus tem um propósito grande na tua história, e através da tua história para impactar uma nação. Mas após o seu nascimento, diga comigo, nascimento, ele vai nascer exatamente nesse capítulo 1. O capítulo 1 do primeiro livro de Samuel vai narrar exatamente sobre o seu nascimento. Mas a partir do capítulo 2, depois que Ana canta, a narrativa do texto muda. Percebe-se que no capítulo 2, toda essa narrativa é mudada, e tem um objetivo dessa mudança da narrativa. Porque enquanto no capítulo 1 está falando sobre Eucana e a sua família, e a família de Eucana fala de Ana, no capítulo 2 nós vamos ver toda a história mudar. Eli vai entrar no cenário. Eli, a sua casa, a sua família, os seus filhos, Ofni e Finés. Esses meninos que desprezaram a oferta do Senhor. E daí veio o fracasso da sua casa. Daí veio o fracasso do seu pai. E através do fracasso veio o julgamento de Deus sobre essa casa e sobre essa família. O julgamento é tão forte que no capítulo 3, em seguida, Deus chama Samuel. Samuel, porque Deus já está deixando essa família sacerdotal que fracassou de lado. E antes de você me perguntar aí, Deus pode deixar alguém que fracassou de lado? Não sei se pode. Eu sei que Deus precisa mover-se no meio da história. Ele não vai parar a história porque você fracassou. Você fracassa hoje, você tem uma oportunidade para se levantar. Se não se levanta, Ele levanta alguém no seu lugar. Mas o projeto que Ele tem vai continuar. A escolha é sua, a decisão é sua. Você quer, vai. Você não quer, você para. Mas Deus vai levantar sempre alguém para cumprir o propósito dEle na vida. Essa família está vivendo um fracasso. Diga comigo, fracasso. No capítulo 3, Deus chama Samuel. E quando Ele chama Samuel, Samuel diz: fala, Senhor, porque o teu servo, porque quem ouve Deus tem que se colocar na posição de Deus, a posição que Deus quer. Quando Samuel ouve de Deus esse chamado, ele não apenas ouve o chamado de Deus, mas ele permite que Deus recomece a história do sacerdócio. Deus chamou você, Ele chamou você, Ele chamou você, e você não pode parar. Só vejo uma mão levantada ali, você não pode parar. Ele tem um propósito na sua vida, você não pode parar. Você não pode deixar que as coisas te parem. Você não pode parar. Porque aqui, a casa de Eli fracassou. E quando a casa de Eli fracassa, em seguida Deus vai levantar o profeta, o sacerdote, o juiz Samuel. Esse tempo é um tempo de escolha. Eu comecei dizendo isso, é um tempo de escolha. E escolhas também falam de fracassos.
Porque sobre aquilo que eu escolho, eu posso ter êxito, ou eu posso fracassar. A verdade é que aquilo que eu não escolho bem traz sobre a minha vida consequências terríveis. Nós estamos diante de um tempo de escolha. E o povo cansou de juízes. Digo-me, cansaram de juízes. Só esqueceram de perguntar a Deus se era tempo de rei. Eu vou falar de novo. Cansaram, a gente tem mania de cansar, né? E quando a gente cansa, a gente toma as decisões que a gente quer, a gente só esquece de consultar a Deus se a decisão que a gente está tomando é a decisão correta. O povo cansou do juiz, não queria mais juiz, queria um rei. Desejou um rei igual as outras nações tinham, Isaías. Mas só esqueceram de perguntar a Deus se era tempo de rei. Não era tempo de rei ainda, era tempo de juiz. Mas como a democracia, né? A tal da democracia entrou na mente, no coração de alguém, então Deus vai dar o que eles querem. Agora eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer. Deus ele atende, sabe, debaixo de um livre-arbítrio que Ele nos deu, e Ele permite coisas que aconteçam nas nossas vidas a partir daquilo que nós estamos escolhendo ou decidindo. Agora deixa eu falar para você, porque eu sou pastor, eu não sou coach. Aquilo que você escolhe pode trazer você para cima ou levar você para baixo. Eu declaro nessa noite que você fará as melhores escolhas da tua vida no ano de 2025, para viver os projetos e as promessas que o céu liberou sobre a sua história. Dá um glória, aleluia. Não se assuste, a gente só está começando. Diga comigo, de juiz a rei. Eu falei o que? Quem era o juiz aqui nessa época? Quem era o juiz aqui? Samuel. Era a maior autoridade que tinha. Agora coloca o capítulo 8. E sucedeu o quê? Tendo Samuel o quê? Constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo filho Abias, e foram juízes em Bérseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás o quê? Já está, irmão, coitado de Samuel. Se você me chamar de velho, você vai ver. Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Olha, eles estão desejando um rei, porque todas as nações têm rei. Só que não era o tempo do rei. Porém essa palavra pareceu mal a quem? Isso para Samuel entrou como uma flecha no seu peito. Pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram: dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Vai no texto. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, mas antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Pergunta para mim, por que Deus falou isso? Pergunta de novo, por que Deus falou isso? Porque Deus reinava para aquela nação através do reinado de Samuel. Ele reinava naquela nação através da liderança de Samuel. Ele reinava no meio daquele povo através do que Samuel exercia. É Deus no céu e Samuel na terra, representando o próprio Deus. Então quando o povo rejeita a Samuel, está dizendo assim: Senhor, não é a Samuel que nós não queremos, mas é o Senhor mesmo que a gente não quer governando sobre nossas vidas. Deixa eu liberar mais uma palavra. Você vai ver exatamente a mão de Deus na sua história, e você não vai perder porque tem alguém do lado fazendo ou vivendo de uma forma diferente. Mas o reinado de Deus não vai sucumbir na tua vida.
Coloca 8. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que eu o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou. Deus está fazendo o Samuel lembrar de tudo que ele fez. Eu estava debatendo esse texto com alguém, acho que foi com o Moreno esses dias. O Moreno falou assim: parece que Deus está jogando na cara. Eu falei: está jogando na cara. Tirei do Egito, levei para uma terra que manda leite e mel, dei líderes, dei juízes, e agora estão me rejeitando. Desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também eles me deixaram, eles serviram outros deuses, e agora está fazendo a você. Fez a ti, também te fez a ti. Agora pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe. Olha o que Deus está falando, olha que classe, irmão. Deus está falando assim, protesta-lhes solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Presta atenção aqui nisso aqui. Deus está falando para Samuel assim: Samuel, tudo bem, mas vai lá e troca umas ideias com eles, de forma solene, tranquila, mas conta para eles o que é que vai acontecer agora, se eu sair e um rei entrar. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Vai. E disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros. Vai no 12. E os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Segura aí. O que Samuel está falando para o povo é o seguinte: você quer um rei? O rei vai pegar seus filhos, vai botar seus filhos para trabalhar, vai botar seus filhos para fazer tudo. Seus filhos vão ser escravos. Vai lá, vai continuar. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, e vai todo mundo trabalhar, irmão. Aqui não tem mais princesinha, não tem mais príncipezinho, não vai dormir mais até 10 horas, não vai ficar mais vai ter que trabalhar, vai ter que ralar. O que Samuel está falando, porque Deus mandou para esse povo é isso, Deus mandou dizer que vai ser assim a partir de agora. Se ele sair, vai, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Vai perder tudo. Ei, olha para mim. Deus mandou Samuel dar um conselho ao povo. O que você quer, vai acontecer tudo isso. Tem mais, fala mais. Vai mais. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Vai mais. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Deus falou assim: você ainda vai clamar, e eu não vou poder lhe ouvir. Está no 19? Agora olha o que diz ali. Pega o microfone aqui, me ajuda aqui, por favor, vai. Porque senão parece que eu fico forçando a barra. Pega ali rapidinho. Deus disse tudo isso para o povo. Lê aí, pastor Robson, para mim. Olha para aí. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Peraí. Depois de tanta coisa que vai acontecer desse jeito, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram? E disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. Não, eu quero um rei.
Não quero não, quero um rei. Democracia. Me dá um rei. Mas vai acontecer tudo isso de ruim. As menininhas, tudo. Liana, Júlia, vai ter que acordar cedo, trabalhar. Vai todo mundo para a lavoura, vai todo mundo. Esse menino tudo forte aí, tudo puxar carro de boi. Misericórdia. Mas eu quero um rei. Eu quero um rei. Saul é escolhido rei, irmãos. Foi ungido rei. Então tomou Samuel, capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Peraí. Detalhe do texto. O povo pediu o rei. Samuel foi ungido o quê? Lê o texto. E tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse o quê? Porventura te não tem ungido o Senhor por o quê? Capitão não é rei, irmão. Você nunca viu isso no texto, mano? Eu falei o quê? Que não era tempo de quê, Dina? De rei. E aí, deu confusão aqui, não foi? Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Vamos lá. Se tornou rei de Israel. Cheio de vitória. Capítulo 10, ele se torna rei. Capítulo 13. Capítulo 13, ele perde o trono. Pergunta para mim por quê? Por quê? Fala para mim por quê? Por quê? Falta de obediência. Coloca o versículo 8, 13, 8. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. De quem? De Saul. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e me constrangi e ofereci holocausto. Mas tem um problema aqui, pergunta para mim qual o problema? Qual o problema? Que a coroa de rei que ele tinha não dava a ele legalidade de sacerdote. Bota aí, a coroa de rei não deu a Saul a legalidade de sacerdote. Ele quis fazer algo que ele não tinha chamado. Ele quis fazer algo que ele não tinha autorização. Por conta de fazer o que ele não tinha chamado e não tinha autorização, ele perdeu. Glória! A perda do trono se deu por Aí coloca aí o 15, 22. Samuel vai debater com ele aqui, vai
Samuel vai dizer para ele: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto? Tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Todo mundo sabe isso aqui. Eis que obedecer é melhor do que o quê? Você só não sabia que esse texto está ligado exatamente à decisão que Saul tomou. Ele apresentou a oferta, mas Deus não queria dele a oferta. Não é você. Tem um sacerdote que vai me entregar. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Pronto, acabou aqui. Só que eu estou contando a história de Saul, a relação de Saul com Deus, e a relação de Saul com Samuel. Mas enquanto isso, diga comigo, enquanto isso, lá no sul de Jerusalém, nas bandas de Belém, lá no curral onde o gado passa a noite, nas malhadas, lá no pasto, do lado de fora da casa de Jessé, Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Ele não tem nada a ver com a confusão que está tendo com Saul, cara. A coisa está toda embaraçosa para Saul aqui. Ele está lá, cuidando das ovelhas de papai. De vez em quando toca uma harpinha, adora o Senhor, faz uma composição lá. Aqui o negócio está, ó, confusão. Samuel já disse um bocado de desaforo para Saul. Saul já está todo perdido aqui, e ele está lá, cumprindo o papel dele. Eu queria que você pedisse a Deus nesse momento, que Deus lhe escondesse. Fala assim: Deus, me esconde. Fala: me esconde. Eu só quero ser visto. Diga: eu só quero ser visto, lembrado naquele momento em que o Senhor vai me chamar para cumprir na minha vida o teu projeto. Eu não quero aparecer antes da hora. Diga assim: eu não quero aparecer antes da hora. Eu não quero chegar antes da hora. Enquanto tem alguém querendo aparecer e querendo chegar lá fora, você vai dizer: me esconda, Senhor, me esconda, porque eu sei que o Senhor tem um propósito para a minha vida, e na hora certa o Senhor me revela, na hora certa o Senhor me faz aparecer, na hora certa o Senhor me tira de trás das malhadas e me coloca para sentar numa mesa, porque o teu propósito vai cumprir na minha vida. Enquanto a confusão está acontecendo aqui, Ele está do lado de cá, ó, lá nas bandas de Belém, cuidando daquilo que foi proposto nas tuas mãos. E o pior, quer dizer, o melhor, Ele faz e faz com excelência. O Deus que está lá, o Deus está aqui também. Está vendo, está ouvindo, está sentindo, está percebendo o que se passa no coração desse menino. Você pode glorificar o Senhor por isso? É porque em qualquer ambiente que eu esteja, anote isso aí, em qualquer ambiente que eu esteja, puxa a vírgula e diz assim: se eu tenho caráter, outra vírgula e bota assim, parece que eu sou professor de português. Sou não, você nem se cabe vírgula aí, viu? Miserável. Puxa a vírgula. Em qualquer ambiente que eu esteja. Foi o que eu falei depois? Se eu tenho caráter, Deus me molda para um propósito maior. A pergunta que quer calar: a confusão que está tendo do lado de cá é porque alguém é rei e quer ser sacerdote. Alguém é rei e quer ser sacerdote. Do lado de cá, um jovem menino, cuidando das ovelhas do pai, que nunca pensou em ser rei.
Enquanto tem alguém aqui que é rei e está querendo ser sacerdote, lá do outro lado tem um menino cuidando das ovelhas do pai, que nunca imaginou e nunca pensou em ser rei. Só que não é sobre o que ele pensa ou sobre o que ele imagina, é sobre o que Deus projeta. Deixa eu liberar. Você não imaginava, talvez, estar em lugares em que você está. Eu já ouvi tantos testemunhos aqui de pessoas que chegaram em empresa como faxineira e hoje são, sabe, excelentes pessoas qualificadas, sabe? Eu já vi histórias de pessoas que chegaram para cumprir uma função e Deus elevou a outra missão. Eu conheço história de pessoas como a minha, que nunca imaginava estar no altar do Senhor desse jeito, pregando a palavra, sabe, e conduzindo ovelhas a... E hoje eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai. Sabe por quê? Porque não é sobre o que eu penso, mas é sobre o que Deus projeta na tua vida. Então se prepara, porque nesse ano de 2025 Deus vai lhe projetar para viver grandes realizações na vida. Ele não sabia que ia ser rei, mas se movia excelente em tudo que fazia. Diga comigo, se movia excelente em tudo que fazia. Ele era o filho da velhice de Jessé. Ou seja, o menino mais novo e o pai bem mais velho. Talvez houvesse aqui um distanciamento, meio que uma incompatibilidade entre a paternidade e a idade do pai. Nas tarefas, na divisão das tarefas da família, nas tarefas de casa, ele era pastor de ovelhas. Pastor de quê? De ovelhas. Saul também era pastor, só que Saul não era pastor de ovelhas. Saul era pastor de jumento. Pegou aí? Isaías é bom de Bíblia. Isaías é pregador, viu? É pregador. Vai pregar aqui qualquer dia desse. Pastor de jumento e o jovem pastor de ovelha. Irmãos, o que eu sou? Ei, olha para cá, olha para cá, olha para cá. O que eu sou, no lugar que eu estou, determina o meu chamado. Anota. Olha para cá, vou falar de novo. O que eu sou, no lugar que eu sou, o lugar que eu estou, determina o meu chamado. Sabe por quê? Porque tem gente que só sabe ser alguma coisa numa plataforma como essa bonita. Tem gente que só sabe fazer alguma coisa se tiver aqui no nome dessa pedaleira. Metribox, não sei o que lá. Metribox 2, olha, ele falou e encheu a boca para falar. Guitarra Fender. Tem gente que só sabe ser alguma coisa se tiver com um Phantom X7 na mão. Eu quero ver tirar som naqueles Cassiozinho. Eu quero ver tocar naqueles baixos Janine, como a gente começou. Hoje não, hoje está aí com Tajima, com não sei o que lá e tal. Eu quero ver naquele tempo que a bateria, meu filho, era uma Taiko. Você nunca sabe, nunca ouviu falar disso. Hoje está no Anagano aí. O que eu sou, no lugar que eu estou, determina o meu chamado. Sabe por que eu estou falando isso? Porque que enquanto tem alguém no palácio não está dando valor ao chamado que tem, alguém que está lá no deserto, cuidando de ovelha, mas sabe o que Deus colocou em sua mão e o que está na mão dele, ele está fazendo com excelência. Então o que eu sou, onde eu estou, determina o meu chamado. Tem muita gente querendo ser rei, tem muita gente querendo ser príncipe, mas tem que entender a valorizar os desertos da sua vida, porque são os desertos que lhe projetam e te colocam no lugar. Ser pastor de ovelhas, diga comigo, pastor de ovelhas, fez Davi desenvolver habilidades. Ele aprendeu a ter coragem de um guerreiro. Aprendeu a ter dependência do Senhor. E essa dependência que ele tem do Senhor
é manifestada no capítulo 17, versículo 37. Quando ele se dispõe a pelejar contra Golias, ele vai dizer o seguinte: disse: mas Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Quem livrou ele do urso e do leão? Mas livrou ele cá na peleja com Golias ou lá no deserto primeiro? No campo de treinamento dele. O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, Ele me livrará da mão desse filisteu. Por isso que ele foi. É por isso que tem gente que não vai, pastor Robson, porque não tem experiência no deserto pequena, para saber que a mão de Deus agiu na sua vida. Aí quando vem um gigante, fica aqui com medo, porque no deserto não gerou experiência. O que faz ele ir é a confiança de um Deus que contra o urso e o leão protegeu ele, guardou ele, livrou ele. Por isso que ele disse: se Deus me livrou do urso e do leão, eu vou para cima desse gigante em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor. Valoriza os ursos e os gigantes da sua vida. Sabe por quê? Porque urso e leão lhe projeta para gigante. Agora, enquanto você não entender que nesse ambiente pequeno de urso e leão, que você está sendo protegido, guardado pelo Senhor, você não enfrentará gigantes. E deixa eu te falar, se tem uma coisa na vida que faz você subir o nível, são gigantes que aparecem na sua história. Então está na hora de você começar, sabe, a se preparar para enfrentar gigantes, para viver coisas extraordinárias de Deus na sua vida. Não, glória agora, vai. Não, vou ficar aqui com o ursinho aqui, porque, né? Desenvolveu atividades poéticas. No deserto, irmão, fazer poesia. Fala uma música de deserto aí, velho. Desenvolveu atividades poéticas. Desenvolveu metáforas que foram utilizadas nos Salmos, irmãos. Habilidade com a funda. Por isso que quando Saul colocou a armadura nele, que ele foi andar, ó, parece Robocop agora, não foi? Ele falou assim: não, isso aqui não. Se eu for com isso aqui, eu perco. Deixa eu liberar uma palavra. Aprenda a lutar com as armas que Deus te deu. A minha arma não serve para você, a sua arma não serve para mim. Para cada um Deus deu uma arma específica. Para cada um Deus deu uma estratégia específica. Você vai ouvir muita gente contar a história para você: menina, faz assim porque eu fiz assim. Não, peraí. Você pode até ouvir a história dela, mas entenda que para a sua vida Deus vai trabalhar de uma forma diferente. Porque o que vai ser gerado dentro do seu ambiente de milagre vai ser você que vai ter que gerar. Não vai ser porque você copiou da vida de alguém, não vai ser porque você olhou e viu alguém fazendo, não. Mas vai ser algo diferente, exclusivo e próprio de Deus na sua vida. Vai ser próprio, vai ser você. Sabe por quê? Porque quando você gerar e ver o milagre de Deus acontecendo, você vai dizer: a mão do Senhor veio comigo. Habilidade com a harpa. Já estou concluindo a mensagem. A Bíblia fala exatamente sobre as qualidades de Davi. No capítulo 16, versículo 18, vai dizer o seguinte: quando Saul está atribulado, porque quando o Espírito do Senhor se apodera de Davi, o texto vai dizer no versículo 14, que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, entrou aqui e saiu lá. Na hora que entra de um, sai do outro, irmão.
Então, assim que o espírito se retira de Saul, o espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Primeira vez que o demônio pegou alguém foi aqui. O cara tem o Espírito de Deus, de repente o Espírito de Deus vai fazer. Casa vazia. Ficou atribulado agora. Está possesso. Então os criados de Saul, versículo 15, lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois. Não, estou falando aqui. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem. Aí, pega aqui. Que busquem um homem que saiba o quê? Não, peraí. É que sabe ou que toca mais ou menos? Tem um mistério nisso aqui. Eu já estou finalizando. Que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele colocará com a sua mão e te acharás melhor? Então disse Saul aos seus servos: buscar-me, pois, um homem que toque o quê? Que toque bem. Se tocar ruim, pastor, Não vira. O cão fica lá ainda. Toque bem e traga. Deus. Trazei-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e depois é o quê? Homem de quê? Mas como é que ele é homem de guerra se ele nunca guerreou? Não está no exército. Meu Deus. Como é que é de guerra se não está nas fileiras da batalha? Não está, gente. Não se preocupa não, que quem tem Deus, alguém vai contar para alguém que você tem Deus na vida, você é de guerra. Não se preocupa não. A notícia vai chegar, não se preocupa não. E deixa eu te falar para melhorar ainda, sabe? O Espírito testifica. Rapaz, bota fé naquele cidadão ali, porque é de Deus. Pode acreditar nele, pode ir com ele, porque ali eu sei, eu percebo no andar, no olhar, nas ações. É homem de Deus, valente do Senhor. Você fica comigo nessa série que esse negócio vai ser forte. E sisudo em palavras, sabe conversar, sabe falar. E de gentil presença, ou seja, está dizendo, é gato. Janaína, quando me viu, ele é gato. Meu amor. Se eu não contar umas piadas dessas, você dorme. Vixe. Eu estava falando o quê? Ele é o quê? Ele é gentil, olha que coisa, gentil de presença. Você viu todas as características que foram faladas aí? Percebeu? É o cara ou não é? Cadê Roberto Carlos? Roberto Carlos é neto, rapaz. Calma, hoje não mistura as coisas não. É o cara ou não é? É o cara ou não é? Mas nenhuma dessas características que ele tem, Railane, é maior do que essa. Lê aqui. Era pra você dar um glória, rapaz. Era para você dar um glória, rapaz. Era para você dar um glória, rapaz. O Senhor é com ele. O Senhor é com ele. É o Senhor. Toca bem, mas o Senhor é com ele. É bonito, mas o Senhor é com ele. Tem tudo, mas o Senhor é com ele. Selo. Glória. Deu um glória. O Senhor é com ele.
E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Que está com o quê? Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e tal, e mandou Davi. Assim Davi veio a Saul, esteve perante ele e o amou muito, e foi pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: disse o quê? Disse o quê? Disse o quê? Deixa o quê? Deixa ele estar perante mim, pois achou graça ao quê? Isso se diz que quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentiu alívio e se achava melhor. E o espírito mal... Peraí, Davi não era rei ainda, ele só tinha sido ungido. A pergunta que não quer calar, aqui vai bugar a mente: o que fez Davi acessar o palácio foi a unção derramada pelo sacerdote ou o talento? Hã? Hein, Everlon? O cara, quando quer fugir da pergunta, ele faz a pergunta de volta para a pessoa. É assim, aprenda. Olha para mim. Ele tinha sido ungido rei, não tinha? Mas ele não tinha assumido ainda. Não, não. Saul sabia? Hã? Sabia? Não. A pergunta é: o que fez ele acessar o palácio foi a unção ou o talento? Deixa eu fazer você entender melhor. A unção é a porta da... O talento foi a chave. Gostou, né? Eu gosto quando você ri assim. A unção é a porta que Deus deu. Ei, Deus te deu a unção, a porta, mas a chave para entrar é o talento. Isso fala de serviço. Isso fala de serviço. Isso fala de serviço. Porque se ele não tivesse o serviço da harpa com excelência, se não fosse bom no dedilhado, para ser indicado, entrava pela porta, mas não tem unção. Mas o que fez ele acessar o ambiente do palácio antes de ser rei, só para ele conhecer o lugar. Vai lá, meu filho, comece a andar que vai ser seu. Vai lá, meu filho, começa a conhecer que você vai pertencer àquilo ali. Vai lá, meu filho, se prepara. Sabe por quê? Porque ele pegou as tuas credenciais, ele pegou a unção que ele recebeu e pegou o talento que ele tinha, sabe, e aplicou. E aí Deus não deixa de honrar uma pessoa que tem unção e que tem um talento, uma pessoa que tem unção e que tem, sabe, o serviço, uma pessoa que tem unção e que tem, sabe, o zelo pela coisa. Deixa eu te falar, o zelo que você tem, Rosa já falou aqui hoje, o zelo que você tem pela obra, o zelo que você tem pelas coisas de Deus na sua vida, vai lhe promover a ambientes extraordinários para fazer cumprir na sua vida uma promessa que Deus lhe fez. E agora eu encerro. Um bocado de coisa para falar aqui, não vai dar tempo não. Isso aqui vai ser só a guisa. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Eu paro aqui agora. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus. Ali estavam, irmãos, Eliabe, Abinadab, Samar, Natanael, Radai e Ozem. Quando Jessé apresenta os seus filhos para Samuel, Eliabe entra, versículo 6 do capítulo 16.
Samuel vê Eliabe e pensa e diz: certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel o quê? Não atentes para a sua, nem para a altura da sua, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o quê? Olha para onde? Aí chama Abinadab e faz passar diante de Samuel, o qual disse: nem este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido nenhum desses. Sabe por quê? Porque toda unção que desce do alto tem alvo. Toda unção que desce do alto tem alvo. Vai no alvo certo, vai na pessoa certa, encontra o propósito certo. Ainda que alguém queira: é esse, não é, é essa, não é, é esse, não é, é essa, não é. Não tem mais ninguém não. Não tem mais ninguém não. Até o pai esqueceu do filho, irmãos. Porque se o pai lembrasse do filho, já falava antes. Não, quando chega, tem mais um que está lá, vou até mandar chamar logo, porque eu estou passando todos aqui, não está dando certo. Chama Davi lá. Não esqueceu de Davi. Davi ficou para trás. Mas ainda que se esqueçam de você, ainda que esqueçam do seu nome, ainda que não te lembre na mesa, ainda o Senhor não esquecerá de você. Vai passar de um a um, então vai dizer: chama a Adriana, é com ela. Chama a Júlia, é com ela. Chama a Emilene, é com ela. Eu tenho paciência para esperar, mas nós só vamos sentar à mesa na hora que ele chegar. No meio de seus irmãos, pergunta para mim por quê? Nenhum texto na Bíblia é aleatório. Nenhum texto na Bíblia está lá por estar, irmãos. Eu descobri por quê no meio dos seus irmãos. Porque Deus vai tornar público o que eu sou e o que você é no secreto. A unção que Deus vai derramar sobre sua vida vai ser uma unção pública. Seus irmãos vão ver, seus vizinhos vão ver, sua família vai ver, sua parentela vai ver, quem te julgou vai ver, quem te abandonou vai ver, quem te desprezou vai ver, quem te vai ver, porque vai ser no meio de todos os seus irmãos. Vou tornar público o que eu sou. Deus vai tornar público o que eu sou, o que você é no secreto. Porque Deus é especialista em trazer a existência do homem, especialista em trazer a existência o que aos olhos do homem não existe. Para os irmãos de Davi, Robson, Davi não existia. Mas o que fez, que foi determinante na vida de Davi, foi o que Davi era no seu secreto. Fica de pé em nome de Jesus. No secreto, lá no deserto, Davi não teve depressão. Lá no deserto, fora da casa, Davi não sofreu e nem se vitimizou. Lá no deserto, fazendo o trabalho sujo da casa, Davi não se sentiu menosprezado, mas ele continuou fazendo aquilo que Deus tinha outorgado a ele para fazer. Nesse primeiro tempo da vida desse menino, o que determinou ele acessar e receber a unção não foi o que ele era em público, porque ser em público é fácil. Aqui todo mundo é crente, tocando harpa no deserto sozinho, sem ninguém para aplaudir.
fazendo canções no deserto, talvez olhando para o céu sozinho, sem nenhum equipamento sonoro. Só quem ouvia ele e as ovelhas que ele pastoreava, que nem dele era do pai. Longe dos olhos de todo mundo, Samuel. Não tinha mídia. Mas onde ele estava, tinha um Deus que o via. O primeiro estágio da vida de Davi foi esse. Pergunta para mim qual? Escondido. Porque tudo que nasce grande é monstro. Tudo que nasce escondido, guardado, e fazendo com excelência o que Deus tinha dado a ele para fazer, através da vida do seu pai. A unção que ele recebeu dentro da sua casa. E pegando o que Samuel disse para Jessé, Caliane: não nos assentaremos à mesa antes dele chegar. Foi aonde? Foi aonde? Não, peraí, se diz que não vamos entrar à mesa até ele chegar, foi aonde? Não, na casa sim, na casa eu sei que foi. Não foi na sala de estar. Ele não entrou pela porta da frente. Ele entrou pela porta da cozinha, pela porta dos fundos. Mas não é sobre a porta que você entra. Deus vai lhe dar a porta, você vai entrar. Se é pelo lado, pela frente, pela cozinha, pelo fundo, você vai entrar. Aqueles homens que precisavam, aqueles homens que pegaram aquele paralítico, que tentaram entrar pela porta da frente, não conseguiram entrar na casa onde Jesus estava ministrando, e subiram pelo telhado e desceram aquele homem por cima do telhado. Mas aquele homem recebeu a cura, ele recebeu a bênção de Deus. Então não importa por onde você entra, o importa é quem está dentro da casa ali esperando para lhe honrar e para lhe abençoar. E Deus enviou aquele homem, Samuel, aquela casa, para justamente abençoar Davi, que estava lá fora. Chama ele. Eu sou seu pai. É só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar.